Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 26 de abril, do Opinião 2.0. Você, telespectadora, você, telespectador, vai ter análises, comentários das notícias pelo advogado Roberto Mohamed. E a gente vai começar comentando o refis da Prefeitura de Santos. A dívida tributária inscrita até 31 de dezembro do ano passado, 2021, de empresa ou de pessoa física, vai poder ter um refinanciamento parcelado com descontos de até 90% dos juros e da multa, Roberto Mohamed. A Prefeitura mandou para a Câmara ontem, talvez até o início de maio já esteja disponível esse refis. Paulo, eu sempre sou a favor do refis porque tem muita gente que fala isso é tirar sarro do cara que paga o imposto em dia. É preciso que as pessoas entendam, porque a gente tem um conceito muito... Por exemplo, na cultura anglo-saxônica, você não fala de refis, você não fala de nada disso. Só que a multa para o não recolhimento de imposto nos Estados Unidos, por exemplo, é 2%. Eles têm um outro conceito de vida comunitária que a gente jamais vai ter. Agora, aí você quer copiar determinadas posturas, mas no sentido da raiva do outro, que está tendo algum benefício que você não tem. O brasileiro é um povo muito curioso por causa disso e não entende que é por isso que nós estamos sempre marcando passo. É escorchante, são escorchantes os juros e a multa, Paulo, nos impostos. Hoje, o judiciário se rendeu a um golpe, isso para mim é golpe, que os governos estão fazendo de multa de 100%. Multa de 100%. Isso para mim é criminoso. Além disso, autorizaram o fisco a mandar títulos para o protesto. Se você deve imposto, além da multa, do CADIM, você ainda tem seu nome protestado. Isso para mim é de uma indecência. E as pessoas dizem, mas você quando deve na padaria, se assinar uma promissória, eles podem mandar para o protesto? Pode. Mas no caso do imposto, é algo que você não tem defesa contra o fisco. É impositivo. O Estado de São Paulo aplica multa de 100% no IPVA não pago e manda para protesto. Além de você não poder, você já não pode licenciar o carro. Por que dar tantos instrumentos de punição para o Estado? Eles são escorchantes. Então, o refis sempre é bem-vindo. E eu acho que demorou. A Prefeitura provavelmente está numa sede de arrecadar e tomou essa decisão. Eu só acho que deveria ter sido um pouco mais ágil. Porque a gente não pode esquecer que a gente vem de 2 anos de pandemia, Paulo. A Prefeitura, ela arrecada basicamente imóveis, a propriedade dos imóveis através do IPTU e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, dos prestadores de serviço. Para quem não sabe, prestador de serviço não é só um encanador. Você vai num restaurante, na composição de um prato existe uma fórmula que determina o que é serviço e o que é insumo. Então, o dono de um restaurante, por exemplo, ele paga ISS, paga ICMS. São justamente as atividades que mais perderam na pandemia. Então, não estou nem aqui fazendo elogio ao prefeito, porque eu acho que é o mínimo que ele podia fazer. Ele poderia ter sido mais rápido. Eu não sei o que aconteceu, porque se fala desse refis já há uns 3 meses, e enrolaram muito para mandar para a Câmara. Eu espero que a Câmara aprove hoje, a toque de caixa, eles não têm muito o que fazer mesmo, né? Que aprove logo, para que se dê a chance da população... Precisa de 2 sessões, né? Poder dormir tranquila. Porque tem muita gente que não dorme quando deve. Tem gente que não paga ninguém e não está nem aí, mas tem muita gente que não dorme quando está devendo. Então, eu acho extremamente necessário, acho até que demorou, e a gente está esperando até hoje
saiu da União. O Senado aprovou, a Câmara aprovou e o governo até agora não liberou o refis federal, que também vai ser muito bom e já passou da hora, porque tem muita gente, inclusive, inabilitada para uma série de serviços que presta para o setor público por conta das dívidas que tem. Eu acho que o refis é uma boa, principalmente nesse período pós-pandemia, para tentar sanear a maior parte das empresas. Então não se está dando presente para devedor, está se tentando sanear a vida das pessoas e eu acho isso essencial. Você tem razão quando você diz que tem um público que se opõe ao refis, que diz assim, isso aí é beneficiar quem não pagou. Agora, tem um fato assim que é muito evidente, que quando a família passa a ter dificuldades, a primeira despesa que é cortada é o imposto, porque não afeta o dia a dia e vai, indubitavelmente, sem nenhuma dúvida, vai ser cobrado depois, né? E o problema não é só a questão do não pagar. Ele não afeta diretamente naquele momento. Mas hoje, com todos esses instrumentos que eu acho absurdos que o Estado tem, você não paga uma conta de luz, você vai pagar no mês seguinte, de R$100 ela vai para 102. Um imposto de R$100 devido vai para 200, com a multa de 100%. Ele se torna impagável, Paulo. Porque se eu não pude pagar 100 agora, é óbvio que eu não vou poder pagar 200. Essa tese de que reduzir as multas e os juros seria um incentivo à sonegação, ao contrário. Ela impede que as pessoas, quando passam uma dificuldade por 2, 3 meses, consigam colocar a vida em ordem, porque elas passam a dever 2, 3 vezes o que deviam antes. Então, o refis, eu concordo que a anistia que se dava no tempo, há 30 anos atrás, não tem mais sentido. Mas o refis é absolutamente necessário e essas pessoas que ficam, tá punindo quem paga, vamos começar a pensar em grupo e pensar na dificuldade. E principalmente, passar a pensar, é o mesmo princípio que eu sempre discuti em relação à prova de vida do INSS. O Estado tem que parar de ver o cidadão como um criminoso. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a máxima de que todo mundo é inocente até prova em contrário não existe na prática. O Estado brasileiro desconfia do povo brasileiro. Você pode reparar, essa postura da Receita Federal é a postura do INSS. Não, o governo, o Estado, não confia no cidadão. Eu nunca vi isso. Você vai em qualquer lugar do mundo, o cidadão está certo até que o Estado tenha uma prova inequívoca de que ele está errado. A existência, por exemplo, da perícia do INSS é uma prova disso. Qualquer médico tem fé pública. O médico laboral, ou seja, o médico da empresa, ele pode atestar que a pessoa precisa de auxílio-doença ou auxílio-acidente, Paulo. Por que eu tenho que ter um perito do INSS que não olha na cara do segurado, não faz exame e de vez em quando ainda quer entrar em greve? Né? É greve de não fazer nada. Vai dormir um pouquinho, acorda para dormir mais um pouquinho. Essa é a greve deles. O problema todo é que eles poderiam funcionar como uma espécie de auditoria, por amostragem. Mas isso é uma prova inequívoca de que o Estado não confia no cidadão brasileiro. Ou seja, o Estado é inimigo do cidadão brasileiro. Gente, isso é corromper o princípio de Estado, de república, de democracia. Não, é só no Brasil não existe esse conceito. É por isso que a gente não consegue entender e aí enxerga o porquê que existem no Brasil as castas de servidores públicos que não abrem mão dos seus privilégios e não admitem qualquer tipo de mudança nas regras do jogo, Paulo. Enquanto um trabalhador do INSS, do regime jurídico da CLT ou da iniciativa privada, que é o do INSS, tem teto para se aposentar, tem todas essas dificuldades para gozar de um auxílio, para gozar de um direito que ele tem,
Num serviço público, é escandaloso. É escandaloso. O judiciário brasileiro custa 10 vezes mais do que o judiciário alemão. Como é que você pode explicar isso? Quando, na verdade, ele não chega nem perto do judiciário alemão, em termos de eficiência. Isso acontece com tudo. Nossos deputados e senadores são os mais caros do planeta. E que serviço eles nos prestam? Mohamed, na semana passada, um amigo meu me contou que o pai espanhol morreu e ele tinha uma propriedade na Espanha. E ele foi para a Espanha para negociar essa propriedade. No cartório, precisava de um documento que ele não levou. Aí o cartorário perguntou, o senhor tem o documento? Tenho. Então está aqui, está certo, o senhor está declarando que tem o documento. Não exigiu o documento. A declaração dele valeu como pela posse do documento. Paulo, ele ficou muito surpreso com isso. Na Europa, a gente sabe que é tradição. A Europa tem uma coisa de você poder sentar numa praça, não ser assaltado, de pregarem uma carteira sua que caiu e entregarem. Isso é uma tradição do povo europeu. Mas quando você vai para os Estados Unidos, onde você tem níveis de criminalidade altos, talvez até iguais aos nossos, lá você tem crime do mesmo jeito, você não tem a impunidade. Mesmo lá, a declaração do cidadão vale. Nos Estados Unidos, quem faz qualquer tipo de procedimento de afastamento para receber seguro são médicos privados. Não precisa ser médico público. Por quê? Porque se o médico mentir ou der um atestado falso, ele vai preso e perde a autorização do conselho para poder continuar exercendo a profissão. Até é inacreditável como os países dão mostras de que é assim que se faz uma sociedade evoluir. E no Brasil, ao contrário. Nós somos, como povo, inimigos do Estado, quando, na verdade, o Estado deveria nos servir. E essa mudança de regra, essa mudança de posição, é que faz com que a gente viva do jeito que a gente vive. Agora, Mohamed, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é daqui de Santos, né, São Vicente, que é um pastor presbiteriano, ou seja, ele é um pastor de uma igreja séria, que é a igreja presbiteriana, ele se meteu numa confusão na saída dele do ministério. Ele disse que distribuía verbas como segundo critério para pastores indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso aí deu uma repercussão muito grande. Depois ele desdisse o que ele tinha dito, tem áudio dele falando. Ontem ele se envolveu numa outra confusão, que poderia ter sido muito pior e que eu entendo como um fato gravíssimo. Ele, no aeroporto de Brasília, no balcão da Latam, mexendo numa arma que estava dentro de uma pasta, provavelmente ele não quis que a arma aparecesse. Para mim é meio enigmático, porque certamente seria detectada no detector de metais e iria aparecer a presença da arma. Ele tentou tirar a munição, sem tirar a arma da pasta, a arma disparou, e no meio da pasta espalhou os documentos e os estilhaços feriram uma funcionária. Poderia ter sido pior. Agora, o episódio é muito grave, não é? Paulo, você já ouviu falar em urubu helicóptero? É aquele urubu que fica que nem um helicóptero em cima da cabeça da pessoa, despejando tudo em cima dele. Eu acho que o Milton está com um urubu helicóptero na cabeça dele, porque não é possível. Eu disse aqui já, o Milton foi reitor da Universidade Mackenzie, onde eu estudei. Eu me formei na Católica, mas toda a pós-graduação minha, tanto pós-graduação Lato Sensu quanto mestrado, foi feito no Mackenzie. Ele fez uma gestão pífia e no Ministério da Educação, as bobagens que ele falou, eu acho que ele não pensa no que ele fala. É triste mesmo a passagem do Milton pelo Ministério. Principalmente para nós que somos aqui da região, porque ele é daqui. A gente preferia ter orgulho de falar que o ministro da Educação está fazendo um ótimo trabalho e é da nossa região. Como, aliás, a gente até pode elogiar o André Mendonça. O André Mendonça deu um show no Supremo, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas no caso do Milton, foi uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra.
Eu acho que ele poderia ter saído com dignidade, porque a hora que o Bolsonaro deu a ordem para ele tinha que ter pedido demissão, mas não fez isso. Eu não vou ficar aqui fazendo análise comportamental de ninguém, mas me parece que o Milton se apegou à liturgia do cargo e gostou do exercício do cargo. Quer dizer, a vaidade o fez esquecer alguns princípios que ele deveria ter como uma pessoa ligada à educação e principalmente como um líder religioso. Principalmente numa igreja séria como é a igreja presbiteriana. Agora, quanto a essa questão do avião, e isso mostra mais ainda que ele deve estar realmente perdido em relação a tudo que aconteceu recentemente na vida dele, é que dentro de uma cabine de avião só pode entrar armado militares e policiais desde que em serviço. Serviço, Paulo, veja bem, não é porque eu sou militar, eu estou de folga, eu não posso entrar armado na cabine. Somente policiais e militares em serviço podem entrar com arma de fogo na cabine. E não é recomendável. O recomendável, por exemplo, quando um policial está escoltando alguém num voo, que ele use armas não letais, por um motivo muito simples. Se ele precisar usar arma, ele pode matar todo mundo, porque se ele der um tiro na janela, acabou, despressuriza a cabine. Então, o que adianta você estar com uma arma que você não pode usar naquele local? Então, é preciso muito cuidado com isso. Aí, o que um ex-ministro da Educação está fazendo armado, querendo entrar na cabine do avião? Não, para quê? Ele não quis entrar na cabine, ele foi no balcão ainda da Latam, né? Para quê? Ele tinha, porque a arma agora, pode... aparentemente ele escondeu a arma. Né? Você pode despachar, você pode entrar com a arma, viajar armado, desde que você desmunicie a arma, ou seja, tire o pente e a bala que normalmente fica no cano, ou a gente chama de agulha, e despache a bagagem. A arma não pode ir com você. Vai até dizer, mas está descarregada. Você pode ter uma arma, uma bala no bolso, no pé. Então, não pode. Você pode despachar, desde que ela seja legalizada, lógico. Só, como eu disse, os militares e os policiais, desde que em serviço. Por uma questão de segurança de voo. Como eu disse, como é que eu vou estar com uma arma que, se eu precisar usar, eu posso matar todo mundo com um único tiro? Isso não tem sentido. Foi muito infeliz. Só que eu acho que foi mais uma infelicidade do Milton no momento derradeiro, que é quando ele estava voltando de Brasília. É muito triste isso, porque era uma pessoa que poderia ter feito uma ótima gestão no Ministério da Educação, se tivesse dito para o Bolsonaro, isso eu não vou fazer. Eu não acredito que naquele momento o Bolsonaro fosse empeitá-lo. Eu posso estar falando isso sem saber o que é a pressão de ser ministro do Bolsonaro, porque até o Paulo Guedes foi apagado. Não que seja muito competente, mas até ele foi apagado. Bolsonaro sufocou o Paulo Guedes. Existe a forma de trabalhar do Bolsonaro, ela é terrível, porque ele é ditador. E a gente está vendo tudo o que está acontecendo hoje no país, ele se mete em todos os ministérios. Só que cabe uma reação de quem trabalha, porque vai ter uma hora que essa pressão muda de direção quando todo mundo começa a empeitá-lo. Eu acho que foi uma coisa triste e uma saída melancólica do Milton desse seu período no Ministério da Educação. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião 2.0 desta terça-feira, o Roberto Mohamed comenta as notícias com você. Mohamed, você está comemorando a liderança do Santos no Campeonato Brasileiro? Eu não sei por que vocês estão comemorando. Alguns amigos, segue o líder. 3 rodadas, gente, vamos deixar de ser ridículo. Ou então é muita vontade de falar isso, porque sabe que não vai falar no resto do campeonato. Né? Então, mas vamos ter um pouquinho mais de realismo. Agora, tem uma coisa importante que eu pensei que você ia me perguntar agora, porque ontem foi o dia do corno.
É um dia muito especial e eu acho que muita gente comemorou em silêncio. É o tipo da coisa que muita gente comemora em silêncio. Mas é um dia importante que eu nem sabia que existia. Porque a gente conhece tanto corno, né? E tem aquele cara que às vezes ele nem é corno, porque ele é solteiro, mas ele morre de vontade de ser corno. É por isso que a gente às vezes fala quando o cara faz bobagem, isso é um corno. Porque o corno é aquele que ele fica tão preocupado com o chifre que muitas vezes ele faz bobagem, né? Dirige mal, bate o carro, tá? Porque ele deve estar pensando em quem está com a mulher dele ou a mulher está pensando em quem está com o marido dela. E eu nunca vou me esquecer daquela piada que diz, não, amigo, não esquenta a cabeça que chifre é uma coisa que as pessoas põem na tua cabeça. E é verdade, é psicológico. Querem pôr, né? Mas ontem foi o dia do corno e a gente tem que dar os parabéns a todos os cornos do Brasil. Eu tenho duas observações sobre esse assunto. Um militar do mesmo grupo que eu do colégio, eu coloquei que era dia do corno, a gente comentou aqui no Opinião, e aí ele falou assim, corno é que nem dente. Dói quando nasce, mas depois você se acostuma. É verdade. Essa é uma observação. E a outra é uma observação antiga sua, que eu lembro, que você disse que esse pessoal que tem aquele som no automóvel, tem um som que quando o automóvel passa do seu lado, você sente até a vibração do ar, né? Fisicamente você sente, né? Tamanha a potência do som. E você, uma vez eu queria saber se você tem certeza disso. Você disse que quem tem esse tipo de som é porque a mulher precisa saber, quando o marido está a 3 quadras da casa, precisa saber que ele está chegando. É isso mesmo? Porque esse tipo de som é preciso ter um ouvido. Esse tipo de som. Por exemplo, quem tem carros premium ou coloca um som premium no seu carro sabe disso. Ele é todo voltado para dentro. São caixas pequenas. Você tem no máximo um subwoofer. E o subwoofer, mesmo que ele fique no porta-mala do carro, como o grave é omnidirecional, ele não é como o agudo, que é direcional. Você preenche o espaço interno do carro. E a qualidade do som e mesmo o volume não são ditados necessariamente pelo tamanho dos alto-falantes, né? Para mim, um dos carros que tem marca, sem dúvida nenhuma, os melhores equipamentos de som automotivo são os da Audi, que ela só usa marcas absolutamente fantásticas. Mas quando você tem você quer qualidade, não importa a quantidade de alto-falantes, é a acústica do carro também, você tem que adaptar ele. Por exemplo, um carro fantástico, muita gente não pensa nisso, é uma pena que desde 2014, 2015 não venha mais, que é o New Beetle, o Fusca. O Fusca novo, aquele bonitinho, ele tem uma acústica, Paulo, ele vem com som Fender de fábrica, e ele tem uma acústica fantástica, nem precisa de muito alto-falante, por causa da forma dele, do formato dele. Mas voltando, quem é que tem esse som que você ouve? Ele já é feito para que os outros ouçam e não você. Porque quando você abre o porta-mala de um carro desses, só tem alto-falante. Ora, para que o cara vai colocar alto-falante de grave, de agudo e médio, se eles são direcionais, voltados para o porta-mala? É óbvio, ele quer abrir o porta-mala, ele quer que todo mundo ouça o que ele está tocando. Então, esses caras que param na frente de balada com aquilo, eles são todos cornos. Isso não tem dúvida. O cara que coloca um som desse no porta-mala do carro dele, ele não é só um corno, ele é muito corno. Mas ele é muito corno, ele é excessivamente corno. Então, imaginem como é que é a cabeça dele. Aí esse cara faz isso por quê? Porque aí ele coloca o som no talo, a 3 quarteirões, a mulher sabe que ele chegou, dá tempo do cara se vestir e ir embora, o Ricardão. Porque se não acontece isso, o Ricardão às vezes é obrigado a pular, a sair, embora pelado. Então ele já avisa antes para não passar vergonha com a vizinhança, porque o problema dele é esse. Ele não se incomoda de ser corno, ele só não gosta que peguem no flagrante. Então todo cara que tem essa quantidade de alto-falantes no porta-mala pode acreditar, é muito corno. É uma teoria a ser Ontem deve ter comemorado muito, deve ter tido encontro desses caras ontem, em algum lugar, para disputar quem tem o som mais alto para alertar a mulher quando ele está chegando em casa. É uma teoria a ser verificada.
Nas redes sociais hoje está bombando e não poderia ser diferente o encaminhamento da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, da Tesla, né, dos carros elétricos, e da SpaceX também, a empresa de exploração espacial. Ele comprou o Twitter e os twitteiros estão aí meio com a pulga atrás da orelha, né? Olha, Paulo, eu tenho que fazer algumas observações. Eu tenho visto uns comentários na internet como as pessoas são infelizes. Em primeiro lugar, elas acreditam em determinadas coisas. Agora eu estou ouvindo, a fome do mundo pode ser erradicada com 6 bilhões de dólares. Você sabia disso? Eu não sabia. Tentei fazer as contas, eu vi que não dá. Então, como é que pode ter um retardado mental, um imbecil, que ouve coisas desse tipo e fala, não, porque 44 bilhões dá para erradicar a fome do mundo 6 vezes. Por quanto tempo, imbecil? 6 bilhões, se 6 bilhões de dólares fossem suficientes para acabar com a fome no mundo, ela já teria acabado. Porque o orçamento brasileiro para programas sociais é muito maior que esse. O Brasil destinou 81 bilhões de reais para o Auxílio Brasil desse ano. Exatamente. É o que estava no ano passado no orçamento. Ou seja, é quase 16 milhões de dólares, né? 16 bilhões, ou seja, 3 vezes o que se diz que a ONU destinou para acabar com a fome no mundo. As pessoas não sabem fazer conta. Se o Auxílio Brasil, que não acaba com a fome no Brasil, é 3 vezes maior do que este valor que vocês dizem que a ONU destinou para um programa para acabar com a fome no mundo, pelo amor de Deus, não sejam ridículos. Não copiem a Márcia Tiburi, aquela retardada mental do Rio de Janeiro, que criou a psicologia do assalto, que ela diz que o assaltante não pode ser punido, porque existe uma lógica que o faz roubar. Aquela criatura que foi candidata a governador no Rio de Janeiro. Não fiquem batendo nisso. Eu vejo amigos meus, pessoas que eu gosto, escrevendo bobagem na internet. 44 bilhões de dólares são do cara, ele faz o que ele quiser. Ele não roubou ninguém. Os 44 bilhões de dólares dele são dele, ele não levou da Petrobras. Ele não usou cartão corporativo da Presidência da República. Ele não levou dinheiro do Correio. Muito menos foi vendendo Avon. Então vamos parar de ficar escrevendo bobagem na internet, porque o Elon Musk tem 44 bilhões para jogar fora, porque ele jogou fora, na minha opinião, Paulo. O Twitter é uma rede social altamente deficitária. Ele é mais ou menos como... Existem um grupo de redes sociais, de instrumentos disso, que tem muito valor de mercado, mas não tem rendimento. Quando você tem uma empresa, por exemplo, as ações da Petrobras custam tanto, então elas são um bom investimento, porque elas valorizam. Mas mesmo que elas estabilizassem, seria um investimento por quê? Porque elas pagam dividendos todo ano. Ou seja, é a participação de quem tem ações de uma empresa e recebe dividendos. Vocês sabem quanto receberam os acionistas do Twitter de dividendos nos últimos 5 anos? Nada. Nada. O Twitter dá prejuízo, o Twitter não dá lucro. É a lógica do Twitter que é o maior inimigo dele em termos de rentabilidade. Quando você está no YouTube, no Facebook ou no Instagram, você pode reparar, você tem acesso a muita propaganda. O que sustenta as redes sociais são as propagandas. Quando você baixa um jogo na internet, você fala, ele é de graça. Não, ele não é de graça. Pode reparar, porque às vezes você está jogando e entra um monte de propaganda entre uma partida e outra. É isso que paga o jogo. Então, na verdade, é você, com o seu tempo, assistindo aquelas propagandas que acaba pagando o jogo. Ele não é de graça. Da mesma forma, estas redes sociais, elas vivem de propaganda, a ponto de monetizarem postagens. O que é monetizar postagens? Como ela ganha muito, ela remunera você
para permitir que se coloque propaganda no seu vídeo postado no YouTube, ou na propaganda que você faz no Instagram, ou no Facebook. Você monetiza as suas postagens. Por isso, os supostos influenciadores da internet ganham dinheiro. Não é só o almoço do dia, porque um restaurante faz permuta. Não. Eles ganham dinheiro com as postagens de acordo com o volume de seguidores que eles têm. É assim que funciona. O Twitter, ele tem um mecanismo, ele é a única rede, ele é uma rede única, é uma rede singular, em que você faz postagens muito pequenas. Eu nunca usei o meu. Eu tenho o Twitter e eu deixo ele lá, faz muito tempo que eu não posto nada. Eu não tenho um poder de síntese tão grande a ponto de poder fazer uma postagem tão pequena, Paulo. Então, o problema do Twitter é justamente aquilo que ele considera a sua qualidade, porque é o que o faz ser único. Ele é muito rápido, de visualização simples, ele não é sofisticado, mas ele tem aquela limitação de caracteres. Ele é para quê? Ele é para frases curtas, piadas curtas, observações curtas. Porque não adianta se chegar num Twitter... Você esqueceu do item importante aí, que é a treta, né? A treta, exatamente, mas é bem sempre curta. Não dá para xingar com 10 palavrões, tem que usar 5. Por isso que a tela é mais pesada, porque se é para usar tudo, você já usa bala de canhão, você não vai ficar dando tirinho. Mas não adianta ficar... Pode reparar que ninguém que tem muitos, milhões de seguidores no Twitter, faz 4, 5 postagens seguidas. É uma frase, daqui a uma hora a outra. Existem regras para conseguir engajamento, para conseguir seguidores nas redes sociais. Então, é preciso entender o seguinte. Elon Musk, o dinheiro é dele. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Ele quis jogar fora. Problema dele. Ou talvez ele tenha em mente uma modificação no Twitter. Por que isso também é viável? Há muito tempo, eu não sei, para novas gerações, as pessoas que têm uma idade de 30 para baixo não sabem do que a gente está falando agora. Por que o Facebook deu certo e o Orkut não? O Orkut era do Google. Eu acho que o Orkut funcionava muito melhor do que o Facebook. O princípio de funcionamento do Orkut era melhor que o do Facebook. O Facebook foi o primeiro a investir na interatividade, que era até limitada no início, mas começou a investir. E quando o Facebook começou a mexer na interatividade, que no Orkut era muito limitada, ele acabou de vez com o Orkut. E o Facebook começou no meio universitário, foi essa a diferença. O Orkut não, ele foi uma coisa vazia, aleatória. Na verdade, não houve investimento do Google, que era uma potência já naquela época, que poderia ter transformado o Orkut num Facebook. Não quis fazer, não apostou naquela ideia de comunidades. Então, deixou que o Facebook tivesse espaço vazio pela frente. Essas redes, o Facebook em si, muita gente diz, não uso mais Facebook, agora eu uso só o Instagram. O Instagram é a prova de que quanto a gente está ficando medíocre. Por quê? Porque no Facebook você pode postar textos longos, você pode postar vídeos mais longos. O Instagram ele é muito rápido e é só imagem. Ninguém lê quase nada no Instagram. O negócio do Instagram é imagem, é clique, é coisa rápida. Ou seja, estamos nos tornando medíocres. Talvez a ideia do Elon Musk seja, com o Twitter, criar um novo Instagram. Imagine que ele, através do Twitter, aumente a possibilidade de postagens de imagens, Paulo. Você pode postar no Twitter fotos, vídeos curtos. Imagine se ele, ao investir no Twitter, que é a única rede social que está fora dos conglomerados Google e Facebook, que ele tenha em mente mudar a essência do Twitter. Eu não acho que ele vai mudar a liberdade no Twitter. Não está nele. Mas, na minha cabeça, só vale a pena investir 44 bilhões numa rede social, que é amarrada, se ele for mudar o conceito dela. Ou seja, transformar o Twitter, e é isso que eu quero dizer agora, num concorrente do Instagram, que é do Facebook. Aí sim, o Elon Musk estaria indo para a briga com o Zuckerberg. Então, não subestimem o Musk. Não subestimem. Ele joga muito pesado quando ele quer.
Para jogar 44 bilhões, que não acabaria com a fome no mundo, 44 bilhões não acabam com a fome no mundo, mas não dá nem para o cheiro para acabar com a fome no mundo. Então não acreditem nesses ignorantes, idiotas que estão escrevendo essas bobagens, né, nas redes sociais. Mas quem coloca 44 bilhões numa empresa altamente deficitária, numa rede social limitada, certamente tem planos maiores para ela. O Elon Musk não ia botar dinheiro numa rede social que vai postar só mensagens curtas e que não dá lucro. Certamente nós veremos a curto prazo, não é longo não, porque na internet tudo tem que ser muito rápido, um novo Twitter. Vai ser um novo Twitter. E eu acho que o caminho é esse. Ele quer transformar o Twitter num novo Instagram, aumentando a interação através de imagens e vídeos no Twitter para poder competir com o Instagram. Aguardem, porque esse cara não joga dinheiro fora. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Uma continha simples relativa ao bloco anterior. Se 1 bilhão de pessoas estão sujeitas à fome no mundo hoje, arredondando é mais ou menos isso, eram 811 milhões em 2020, nós estamos 2 anos depois e anos difíceis de pandemia, a população de rua, por exemplo, no Brasil se multiplicou muito. Se você dividir 44 bilhões, que é isso que o Elon Musk está investindo para comprar o Twitter, por 1 bilhão de pessoas, dá 44 dólares. 200 reais. Dá um mês. Por pessoa. Dá um mês, é o Auxílio Brasil, dá um mês. Então não vai. Pior é que eles não fazem conta. O cara posta aquilo sem fazer conta ou se perguntar: será que eu estou sendo idiota? Tá sendo muito idiota. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou ontem em rede social a troca de comando das polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil. O delegado da Polícia Civil, que passa a chefiar a Polícia Civil, talvez você conheça, porque ele é conselheiro do Santos, de 3º mandato. É o Oswaldo Nico Gonçalves, que chefiava o Departamento de Operações Estratégicas da Polícia Civil em São Paulo. O Coronel Miguel, que vai para o comando da polícia, ele chefiava o Batalhão de Choque. O Nico, ele ficou muito conhecido pela prisão em Atibaia do Fabrício Queiroz e porque foi ele também que encontrou o Gabigol escondido embaixo de uma mesa num cassino clandestino. Lembra desse episódio em São Paulo? Lembro. O governador Rodrigo Garcia, que sucedeu João Dória, ele disse que agora ele está montando uma frente de combate ao crime organizado. Olha, Paulo, me causou um pouco de espanto pelo seguinte: todo mundo sabe que o Rodrigo Garcia durante o governo Dória, teve muita voz ativa. Circulava até os comentários maldosos de que ele era o governador de fato, enquanto o Dória ficou 3 anos e meio fazendo campanha para presidente da República. Era como se o Rodrigo Garcia fosse o primeiro-ministro. Olha, se era ele que governava, o comandante da PM, o comandante e o diretor da Polícia Civil, o delegado-geral, eram pessoas da confiança dele também. Então ele não precisava ter mudado o comando antes dos 4 anos, só para dizer agora que há alguns meses da eleição, agora ele vai combater o crime organizado. Primeiro porque eu elogiei aqui, no programa com o Dória que nós fizemos, eu elogiei as ações, porque foi muito bem planejado no governo Dória, ou governo Rodrigo Garcia, fase 1, elogiado a ação da polícia, porque a polícia sufocou financeiramente o crime organizado, e pouca gente teve acesso a esse tipo de notícia. Aí agora ele vai dizer que porque ele trocou o comandante da Polícia Militar e o diretor-geral e o delegado-geral da Polícia Civil, agora vai fazer uma ação desse tipo. Ele tá jogando no descrédito o que ele fez como vice-governador no exercício do governo, para deixar o chefe livre para fazer o que queria,
durante esses 3 anos e meio. Então não tem sentido. Eu sinceramente não entendi essa troca de comando há 6 meses do final do ano, do final do mandato. Não tem, na minha opinião, não tem sentido, não tem lógica, nega a realidade e ele está dizendo que ele governou mal ou que ele errou nos 3 anos e meio anteriores. O governador de fato era ele. Então, é uma demagogia danada, quis criar um ato político, ou a vaga tinha sido reservada pelo Dória, o que eu não acredito, porque nisso eu não acho que o Dória ia se meter. Então, eu não entendi essa troca de comando. Eu não estou entrando no mérito dos nomes indicados. Eu não conheço nenhum dos dois. Mas totalmente desnecessário. Absolutamente desnecessário. E é algo que não faz sentido, porque se ele tinha, e como teve, todo mundo sabe disso, voz ativa no governo, significa que as pessoas que estavam sentadas no cargo também gozavam da confiança dele. E era o trabalho que, a linha de trabalho da Secretaria de Segurança Pública era justamente essa. Então, eu absolutamente não entendi por que provocar essa mudança. Mandou um coronel para a reserva, que era o comandante anterior, porque ele é obrigado a ir para a reserva, e fez uma troca no delegado em relação ao delegado-geral. Eu não entendi para que fazer essa troca a 6 meses do final, dos 7 meses do final do ano. Realmente não tem muito sentido para mim, não tem muita lógica essa atitude do Rodrigo Garcia, muito menos a afirmação de que agora o governo vai lutar contra o crime organizado. Então você fez o que no governo do estado esse tempo todo em que você foi o governador de fato? Tem que explicar esse tipo de coisa. Mohamed, nessa semana, mais exatamente no domingo, a guerra da Ucrânia completou 2 meses, surpreendentemente, porque ninguém imaginava que a Rússia demorasse 2 meses para tomar conta da Ucrânia, para tomar conta da capital Kiev. A fase da guerra atual teve declarações ontem, 2 declarações conflitantes e muito interessantes. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele disse que ele quer ver a Rússia debilitada a um ponto em que ela não consiga mais promover ações como a guerra da Ucrânia. E isso seria com sanções internacionais, sendo que os Estados Unidos, o Ocidente, por baixo do pano, tentam ajudar a Ucrânia, que não é da OTAN. Segundo, um ministro da Rússia disse que a Terceira Guerra Mundial é uma possibilidade concreta. Por quê? Os Estados Unidos se encontram num momento desesperador. A maior indústria americana é a de defesa. É a indústria mais milionária americana. Com a ausência de conflitos no mundo todo, você não consegue justificar um orçamento militar tão alto, porque na falta de inimigos, eu estou me armando para quê? Colocar a China, eleger a China como esse inimigo, gera um problema, porque a China não é páreo para os Estados Unidos hoje ainda. Todo mundo sabe, por isso que a China tem essa fome por infraestrutura no mundo inteiro. Porque você pode reparar que o chinês ele quer investir em porto, aeroporto, saneamento básico e estradas. É um investimento chave, e energia, óbvio. É um investimento que os chineses vão atrás no mundo inteiro, porque isso é poder, inclusive poder estratégico. Mas militarmente, orçamento de defesa, o chinês não é páreo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos só têm um poder militar à altura deles, é a Rússia. Acontece que os Estados Unidos estão querendo fazer, através da Ucrânia, o que fizeram através da Coreia do Sul. Eles querem minar definitivamente o seu único adversário militar, que é a Rússia. Eu ontem assisti o Roda Viva, aqui da Cultura, mostrou-se um ex-embaixador da Ucrânia no Brasil e ele falou uma coisa. A quantidade de armas que os Estados Unidos está jogando na Ucrânia, e vejam bem, todo o equipamento militar, eu não estou falando aqui de fake news, isso está documentado. O americano posa de bonzinho no mundo, só que ele não explica por que ele deixou o Afeganistão devolvendo para o Talibã. Ficou lutando 20 anos para tirar o Talibã, saiu, o Talibã voltou para o poder.
Tem lógica? Não, não tem lógica. O problema todo é, todas as armas que estão indo para a Ucrânia eram armas que iam ser destruídas no máximo em 6 meses, 1 ano, Fal. Eram armas vencidas, eram armas obsoletas que iam ser encostadas. Você não pode guardar um míssil 30 anos sem usá-lo. E é isso que movimenta a máquina de defesa americana. Falou, porra, em vez de jogar no lixo, os caras estão vendendo para a Ucrânia, porque a Ucrânia vai pagar por isso. Mais cedo ou mais tarde, a Ucrânia vai pagar por isso. Eles estão emprestando, eles estão vendendo para a Ucrânia. Ou alguém vai pagar, ou é a comunidade europeia, ou é a própria verba da OTAN, mas alguém vai pagar o armamento. Um armamento que é para o lixo. Por exemplo, eu acho que foi noticiado, o último porta-aviões diesel dos Estados Unidos foi posto à venda e oferecido, inclusive, para o Brasil. E não aceitaram, porque se você colocar a FAB todinha no porta-aviões, sobra espaço. É uma coisa absurda, né? Quando você pensa, para que a gente vai comprar um avião, um porta-aviões daquele, quando a Marinha do Brasil tem 7 aviões operacionais? Que são os Skyhawks. Então não tem lógica. Ofereceram, o Brasil disse, não, obrigado, mano, nem dá para mim. Só que tem um detalhe, ninguém quer comprar aquele porta-aviões. Porque ele é grande demais, ele é diesel, e ele é grande demais, ele é caríssimo para ser usado, e por isso os Estados Unidos estão descomissionando, porque ele até dava um caldo aí por mais alguns anos. Os americanos vivem tendo esse tipo de ideia. Assim foi o F-5, quando ele se transformou num caça internacional, na década final dos anos 60 para os anos 70. Eles fazem esse tipo de coisa quando é interessante para eles. A gente estava discutindo aqui, por exemplo, os equipamentos militares russos. Eles se tornam obsoletos em pouquíssimo tempo, por falta de manutenção. E a gente falou aqui do helicóptero Bell, o Jet Ranger, que voou 50 anos na FAB. Paulo, você sabe qual é o maior vetor de ataque dos Estados Unidos aéreo? É o B-52H. É aquele bombardeiro que deriva do B-52 da década de 50. Sabe quantos anos o B-52 tem? 70. E está voando. Ele é lento e pesado, tá voando, né? Mas ele está voando. Inclusive, o último fabricado, não vai dizer, mas esses B-52 foram... Não, eles foram modificados, existe uma atualização constante. O último B-52 fabricado é da década de 60 e estão voando até hoje. São o maior vetor de ataque de bombardeiro do mundo, dos Estados Unidos hoje. 70 anos de projeto. Então não pense que o americano joga dinheiro fora. Que para eles só existe o F-35, o F-22, que vai aposentar todos os outros, eles continuam usando o F-16, F-15. O que eles estão vendendo para a Ucrânia é sucata. É o que estava encostado no arsenal deles. Só que existe uma coisa que pouca gente está vendo. A Ucrânia está sendo tão armada que, com o sufoco, e aí vem o problema da Rússia. O problema da Rússia não é militar, é logístico. Porque está começando a faltar dinheiro, embora ela tenha ainda o apoio da China. Enfraquecer a Rússia não faz bem para o mundo. Não faz bem para o mundo. Porque o mundo com uma única potência, e todo mundo vai lembrar, vamos voltar no tempo. Quando a Rússia enfraqueceu, a Rússia voltou a ser uma potência militar com o Putin, porque ela estava esfacelada em termos de poder militar e de importância no mundo. Antes dele. Os Estados Unidos fizeram o que quiseram com o mundo. Lembra quando eles viraram o xerife do mundo e começaram a intervir onde eles quisessem, porque eles não tinham um adversário. O renascimento militar da Rússia coincide com os americanos segurarem um pouco mais a onda. Então, não pensem vocês que o americano só pensa na China. Ela, como adversária militar, não é relevante. A Rússia perder a importância, que é o objetivo americano. O americano encontrou a segunda revolução. Porque quando os americanos foram os principais responsáveis pelo fim da União Soviética, porque economicamente sufocaram a União Soviética, que não conseguia mais sobreviver, estão fazendo isso de novo. Porque aí eles eliminam o único adversário militar que eles têm. E aí, quando você pergunta, Paulo,
o cara fala da ameaça da Terceira Guerra Mundial. Como é que você vai fazer um país? Não é porque o Putin é louco, é uma reação natural. A segunda potência militar do mundo se vê tão enfraquecida a ponto de correr risco de integridade territorial, porque o ex-embaixador da Ucrânia disse que a Ucrânia retomaria. O objetivo agora não é mais rechaçar a invasão russa, é retomar a Crimeia. E se isso acontecer, a Rússia não vai encarar isso de uma maneira muito simples. E aí, meu amigo, se eu tenho uma bomba que resolve o problema para usar, eu vou usar. E aí a gente tem um sério problema pela frente. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira. Agradecemos o Roberto Mohamed, que fez as análises, os comentários para você, telespectadora, para você, telespectador, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. E agradecemos a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 13h, meia-noite e meia na reapresentação. E uma ótima terça-feira para você que você merece.